Olá, eu me chamo Alexandre e seja muito bem-vindo ao Participando, e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 5 sugestões que podem mudar a sua participação da água para o vinho. E antes de irmos para a primeira dica, eu quero pedir para que você se inscreva no canal. Estes vídeos que já vêm ajudando muitas pessoas, onde a partir da minha ótica pessoal eu compartilho como tem sido meus acertos, meus erros, algumas informações a mais que eu venho adquirindo ao longo desse tempo, mas buscando uma paternidade participativa a partir da gestação, a partir da notícia de gravidez. Então, vamos para a primeira dica. A primeira sugestão é: crie um espaço para conversa. Isso mesmo, nós normalmente ficamos muito mais na caverna, normalmente somos mais calados, somos mais na nossa, mas a gestação como um todo, pensa o seguinte: muitas coisas novas vão acontecer, tanto conosco que assistimos a transformação da nossa companheira, quanto, ou principalmente nela, a partir de todas as fases e de tudo aquilo que vai mudar, transformar, crescer ao longo de cada dia. Ter um espaço ou criarmos um espaço para diálogo, para conversa, é uma forma de nos conectarmos. Na minha experiência pessoal, a maneira e a forma como eu incentivava, buscava oportunidades e me forçava muitas vezes a querer falar sobre certos assuntos, foi algo que ao longo da gestação conseguimos construir um canal de comunicação muito mais aberto, sobre falar de temas específicos da gestação, de abrirmos muitas vezes preocupações, receios que eu tinha, inseguranças, dúvidas, questões que poderiam surgir no meio disso, e que no nosso caso nós acreditamos. Se da minha parte não tivesse também a iniciativa de: olha, vamos falar sobre isso, como que você tá a respeito daquilo, você chegou a pensar alguma coisa a respeito, tem alguma ideia, alguma expectativa, se não houvessem essas situações, é algo que nós não saberíamos mais à frente, perto, ou principalmente no nascimento, como as coisas caminhariam. Porque o diálogo trouxe muita coisa para nós resolvermos, até a equalização das expectativas, como vamos, de que forma, de que jeito, opções. Então é algo que cria um espaço para conversa. Se você puder de alguma maneira lutar contra talvez a mesma resistência ou a mesma dificuldade, e eu sei que existe e pode existir em você da mesma forma que foi comigo, haverão muitas coisas boas que vocês vão poder desenvolver ainda mais a partir desse espaço para conversa. A segunda sugestão é: acompanhe a sua esposa às consultas e aos exames. Claro, todas essas sugestões são baseadas na medida, possibilidade e disponibilidade de cada um. É algo que é desafiador, é algo que vai tirar um pouco a gente da zona de conforto, é algo que, pelo menos na minha experiência pessoal com a minha esposa, só temos ganhos a partir desses itens. E continuando, o porquê do acompanhamento? Por alguns motivos. Primeiro, para que você entenda o que está se passando. Segundo, para que você saiba como a saúde dela está avançando, como a saúde da gestação do seu bebê também está evoluindo, e dentre essas informações, se você consegue fazer alguma coisa para colaborar para o processo. Ou seja, se você vai na consulta, se você vai no exame e começa a se inteirar do assunto, entender como que está caminhando a gestação, você pode ser mais útil, você pode se dispor mais, pode surpreender mais também, fazendo coisas diferentes para que toda a saúde dela, para que todo o processo e a evolução de gestação aconteça de uma forma mais tranquila. E estar presente nos exames e consultas é uma ótima forma de você ter informações direto da fonte. Fora que isso também te dá outros ganhos, e participar das consultas e exames também dão, é aquela sensibilidade a mais para entender quando algo está incomodando a sua esposa, quando ela está desconfortável, quando alguma coisa às vezes gera alguma dor, algum incômodo. Em caso de tal e tal situação, o que ela tomaria, quais medicamentos, quais dosagens. Em caso de tal e tal outra situação, como você poderia colaborar para que esse mal-estar, para que as sensações ruins diminuíssem, ou até mesmo para situações mais críticas, quais seriam os sinais de alerta que eu poderia às vezes identificar para tomar uma ação rápida. Então, participar das consultas e exames, mediante a possibilidade que você conseguir, é algo que só vai também somar para a caminhada de vocês dois. A terceira é: colabore ou
puxe a organização dos assuntos. Por que eu comento isso? No meu caso, minha esposa também é extremamente organizada, mas conforme a gestação nos primeiros dias e conforme a gestação foi evoluindo, tinham algumas coisas, algumas memórias, algumas lembranças ou até mesmo algumas organizações que faltavam alguns pedaços. Seja uma data que está diferente do que a gente imaginava, seja um horário que ficou diferente do que ela imaginava que seria, e puxar ou participar, colaborar na organização significa que você também vai ter acesso ou você também vai organizar quais são os dias de exame, dias de consulta, quais são os horários, quais são os medicamentos, quando tem que comprar mais, quando tem que comprar menos, qual é o primeiro dia, último dia de tomar ácido, quando que começam outros complementos, conforme, claro, a evolução e o evoluir da gestação de vocês, mas o saber o que está acontecendo também em relação a datas, hora, acontecimento, quando começa, quando termina, etc, etc, é algo muito bom, porque no nosso caso, como aconteceram certas coisas, eu pude colaborar falando, olha, não é nessa data, é nessa outra, ou o horário é diferente, ou, poxa, ó, quase passou o horário do seu remédio, toma aqui. Então, dentro desse item, você, da mesma forma que aconteceu comigo, eu acredito, você conseguirá atuar de uma forma ainda mais no detalhe, muito mais próximo, muito mais perto. E quanto mais soubermos, mais nos envolvermos, mais informações tivermos a respeito de todo o processo de gestação, melhor. Porque quanto mais conhecermos, mais seguro estaremos de tudo, de todo esse desconhecido que está acontecendo. E que logo chegará e resultará numa criança. A quarta é: incentive, acompanhe e colabore para uma alimentação mais saudável e também que tenham alguns exercícios. E o porquê que eu destaco essas três? Incentive, acompanhe e colabore. Baseado na nossa experiência, é algo que, conforme a gravidez foi evoluindo e passaram aqueles dias iniciais que minha esposa ficou muito enjoada e estava comendo muito pouco, tinha a questão do incentivo de, olha, come uma coisinha, come aqui um vegetal, come aqui uma comida um pouco mais saudável, não fritura, coisas do tipo, porque acabam sendo comidas mais leves, e como ela estava com séries de enjoo, e enjoos muito fortes, era algo que colaborava, porque era uma comida mais leve, mais saudável, e por ser mais leve e mais saudável, ela colaborava para que ela se sentisse menos mal, ou tivesse menos mal-estar. O acompanhe é porque não vai adiantar que eu, de alguma maneira, queira que ela tenha uma alimentação saudável, e eu tô do lado dela comendo um hambúrguer com queijo empanado, aquela carne alta, com vários acompanhamentos, ketchup, não sei o que, não vai adiantar, a gente precisa entrar nessa junto. Então, se a nossa preocupação é que ela tenha uma alimentação mais saudável, não só para que o organismo dela, né, funcione direitinho, mas para que o bebê também possa aproveitar desses nutrientes, que você entre junto nessa, né, meu irmão? Para que juntos a gente tenha uma alimentação mais saudável, para também acompanhar, dando um sinal de reforço de, olha, não é porque eu tô preocupado e não é porque estou de alguma maneira incentivando e promovendo uma alimentação mais saudável para que a gestação flua melhor no sentido de alimentação, é que não, você vai comer sozinha, o problema é seu, você que fica com o seu mato e eu vou comer o meu hambúrguer e tal, para que realmente haja uma parceria, haja um cuidado. E claro, né, haverão os momentos de desejo, haverão os momentos de vontade, e eu não tô dizendo também que, não pode acontecer, tem que ser a super comida saudável, tá ligado? Não é isso que eu tô querendo dizer, mas é importante, baseado em recomendações médicas que recebemos, que haja uma alimentação equilibrada, para que não só o corpo da minha esposa, mas para que também a gestação fluísse de uma maneira um pouco mais tranquila. E colabore. Por que colabore? Porque também não vai adiantar vocês estarem juntos, comendo comida saudável, mas toda a primeira oportunidade que você tem de trazer alguma coisa, né, aquela coisa saborosa, brilhosa, pingando gordura, ou, né, aquela coisa mega industrializada que a gente adora, e sair oferecendo como primeira opção e etc. Então tenha também essa colaboração em mente. Então não só incentive, não só acompanhe, né, estando ao lado, mas também colabore para que as coisas caminhem de uma forma equilibrada. Também existem alguns sinais de preocupação ou que podem aumentar o risco de uma gestação conforme há o grande aumento de peso. Tem uma previsão média do aumento de peso para uma gestação, e se esse número sobe muito, pode trazer alguns riscos. Então é importante que haja também esse cuidado. E do exercício, mesma questão. Não no sentido de, né, tem que perder peso, tem que isso, tem que aquilo. A preocupação não é essa, mas o exercício é porque, pelo menos no nosso caso, como nós queríamos um parto normal, o corpo da minha esposa seria muito exigido. Então, sendo algo que ela pudesse fazer alguns exercícios, caminhada,
poder ter também a fisiopélvica, entre outras questões, Pilates também ajudou. Então foram coisas que ela pôde experimentar e dentre isso ajudou o fortalecimento corporal dela. E dentre esse fortalecimento, se você não viu, depois eu vou comentar, mas no parto foi muito intenso e exigiu demais, tanto que ela brinca, comentando que em toda a vida dela, apesar do pouco exercício que ela fez, ela nunca fez tanto exercício assim em um único momento. Então é algo que, se pudermos, de alguma maneira, trazer tanto a alimentação, mas também trazermos na nossa rotina exercícios, irão colaborar com certeza. Fora que seria também mais um momento para que vocês dois tivessem ali a companhia do outro em uma atividade totalmente diferente que talvez vocês não teriam normalmente, o que também trará benefícios para o relacionamento de vocês. E se até aqui essas sugestões já estão te ajudando de alguma maneira, já estão ampliando da forma como você vem enxergando a participação durante a etapa de gestação, eu te convido a deixar o seu like, a comentar o quão ou o que você está fazendo, ou quais foram as ideias que surgiram a partir dessas sugestões que eu estou dando, mas mostrando que você está motivado a realmente fazer a diferença e participar desde o momento da notícia. E para você que no momento, né, tá mais tranquilo, tá só por enquanto ouvindo e quem sabe num futuro breve, num futuro médio prazo ou longo prazo, mas para que você tenha essa lanterna de preocupação acesa, por mais que a gestação está toda diretamente ligada à sua companheira, à sua esposa, é algo que existem outros fatores, outras atitudes, outras questões que podemos ser auxiliadores e podemos de maneira indireta atuarmos de forma ativa, fechou? E também, se você quer mais informações, eu também te convido a seguir o nosso Instagram, Participando. Lá normalmente eu posto conteúdos mais rápidos, interajo com vocês a partir dos stories, então traz uma proximidade muito maior a respeito desses assuntos, a partir da ótica de um pai de primeira viagem que não quer repetir o mesmo padrão, que quer agir de uma forma diferente, que quer fazer a diferença, não só na vida da minha esposa, não só na vida da minha filha, a partir do momento da gestação, participando, beleza? Sendo pai. E vamos para última sugestão, aquela que talvez você estava comentando, estava pensando, pô, até agora ele não falou nada disso, será que ele vai falar? Sim, assuma mais atividades em casa, isso mesmo. Eu deixei essa pro final. Por quê, galera? Pensa comigo. Se a gente for levar em consideração o padrão, vamos colocar assim, o padrão da família lá do Polo Sul. Normalmente, dentro desse padrão lá do Polo Sul, é algo que a mulher tem atividades externas, profissionais às vezes, e além disso, tem atividades dentro de casa, enquanto o companheiro ou marido, muitas vezes, não move um dedo. Exatamente. Quando falamos de uma gestação no meio desse cenário, é mais complicado. Por quê? Nos primeiros meses, existem alguns riscos e que podem ser reduzidos ou evitados sem que a mulher tenha que fazer um esforço muito grande, você tenha que pegar peso, você tenha que, às vezes, se agachar ou fazer certas posições que podem ali de alguma maneira prejudicar esse desenvolvimento inicial, colaborando para alguns riscos. Esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a casa é dos dois, então por que não? Claro, aqui eu falo baseado na ótica que eu tenho com a minha esposa, na nossa dinâmica. A casa é nossa, então por que ela vai cuidar e eu não vou cuidar, se também é meu? É algo que precisamos, né, de alguma maneira equilibrar essas questões. O que não significa que estou ajudando ela por estar limpando a minha casa. Eu estou cuidando da minha casa. E como consequência do cuidar da minha casa, eu também, indiretamente, estou cuidando dela. E da mesma forma, como nós temos o equilíbrio em relação às atividades, é algo que ela está cuidando da casa dela e também me beneficio disso. Então é algo de parceria. Somos parceiros em relação a isso. Então, assuma mais. Falando da minha experiência pessoal, existem coisas que eu gosto de fazer, coisas que eu não suporto, e existem coisas que ela gosta e que ela não suporta. Dentre o equilíbrio, a gente tem a nossa média, a gente tem ali a nossa régua onde, beleza, essas coisas eu faço, aquelas você faz, e as coisas que nenhum dos dois gostam, a gente tem que fazer. Então a gente, né, faz eu, faz ela, revezamos, enfim. Mas, no momento, né, quando soube a respeito da gestação, o fato de eu poder assumir, né, ter
me desdobrado para ter assumido 100% das coisas em casa, e eu não tô falando que, assumiu 100%, façam igual a mim, ou então, não tô, eu só tô comentando porque foi a forma que aconteceu. No nosso caso, a partir do momento da notícia de gestação, a gente ficou preocupado com os meses iniciais, com os primeiros dias. Baseado nisso, eu assumi as atividades de casa 100%. Então eu realmente fazia todas as coisas, e ela, por mais que, beleza, gravidez não é doença, gravidez não é limitação, etc e tal, e realmente nós acreditamos que a gravidez também não é isso, mas a gente decidiu e preferiu nos guardarmos e sermos cuidadosos para que ela não se expusesse ou não se esforçasse além do necessário. Então, se dentro da minha dinâmica, se eu posso e se eu pude assumir mais atividades durante esse período, eu fiz. E graças a Deus, nós não tivemos nenhum sinal de alerta em relação aos primeiros momentos de gestação. E dentre eu assumir tudo, depois a gente até foi conversando um pouco mais a respeito, fomos falando e nós entendemos, né, pro nosso cenário, pra nossa situação, que foram momentos importantes. Porque ao mesmo tempo que, beleza, eu assumi as coisas, eu fiquei mais cansado, eu tava trabalhando também, ela também tava trabalhando, mas o fato dela poder ter se concentrado pra ter a gestação de uma forma plena, digamos assim, focada de, olha, terminou meu horário de trabalho, agora eu posso simplesmente cuidar da gestação, cuidar do meu corpo, cuidar de mim, é algo que ela colheu muitos benefícios disso no momento do parto, nos momentos à frente, ela comenta comigo. Então é algo que, se nós pudermos assumir as coisas, e quando eu falo assumir, é varrer, lavar, cozinhar, passar, no meu caso, trocar a areia dos gatos, alimentar, sei lá, o que mais, né? Tem um monte de coisa. Mas claro, isso aconteceu na minha dinâmica. Vocês, como inclusive é o primeiro item da questão da conversa, de vocês conversarem a respeito, para que vocês possam entender expectativas, para que vocês possam entender preocupações, o que passa na cabeça de um, na cabeça do outro, para que vocês tomem a decisão que for melhor para vocês. Mas dentro da nossa dinâmica, todos esses 5 itens foram muito importantes para que ao longo da gestação a gente pudesse não só nos unirmos mais, mas para que eu já conseguisse inclusive materializar um pouco antes do próprio nascimento da Manuela, para que eu pudesse materializar a gravidez um pouquinho antes dela realmente nascer. Isso fez muita diferença. E uma sugestão bônus, que essa eu não posso deixar de falar, é: esteja atento aos sinais. Isso mesmo, conforme a gente se envolve, conforme a gente mergulha, conforme a gente participa, a gente começa a realmente fazer parte do todo, como peça necessária, como peça fundamental. E o fato de estarmos atentos é muito importante. Como eu comentei, de poxa, tá comendo direito, não tá comendo direito. Às vezes um exame pode dar uma alteração e você sabe que ela não está se alimentando muito bem, já é um ponto. Ou às vezes de, será que ela tá, né, a atenção de, poxa, será que ela tá tomando o medicamento certo, da forma certa? Poxa, será que a evolução da gravidez tá indo direitinho? Tem algum ponto de atenção? Tem algum sinal de alerta que às vezes eu tenho que ficar ligado na pressão dela? Às vezes pode ter situação de diabetes gestacional. Os alimentos que ela come colaboram para que a diabetes se eleve, para que ela tenha ou não que tomar alguma medicação porque não se alimentou direito. Então, se eu posso evitar com uma alimentação mais saudável, conseguem enxergar o como essas coisas estão todas costuradas e muito relacionadas? Esteja atento. Inclusive, estando muito ciente de sinais de alerta, às vezes até para que você relate o que aconteceu numa emergência médica, é importante. Então esteja atento, fique de olho, beleza? E depois me conta nos comentários se essas sugestões de alguma maneira colaboraram para que você estivesse mais próximo, para que você realmente mudasse ou aumentasse a sua participação da água pro vinho, fechou? Eu quero realmente muito saber. Compartilhe também os vídeos do Participando, você tem visto? Se não, eu te convido a dar essa inscrição, esse like de confiança a respeito em tudo aquilo que eu estou trazendo para vocês, todas as minhas experiências que eu venho compartilhando, tudo aquilo que eu venho colaborando, para que de alguma forma nós tenhamos mais pais, mais homens engajados, entendendo o seu papel, participando, atuando, para que desde o momento da gestação nós entendamos que, sou pai e preciso tomar, mudar, agir, fazer algumas coisas de diferente. E claro, se pudermos quebrar padrões negativos que fomos expostos, melhor
melhor ainda. Mas realmente compartilhe esses vídeos para alcançarmos cada vez mais pessoas. E aqui nesse final eu vou deixar para você a indicação de um vídeo, caso você tenha um pouco de curiosidade para saber a respeito do trabalho de parto que eu comentei, né, há pouco. Então pode acessar esse vídeo por aqui, eu acredito que você vai ter informações muito interessantes de como foi uma paz, só que não. Ou se você tem curiosidade para saber algumas respostas que eu dei de perguntas que recebi lá no Instagram do Participando dos inscritos do canal, então vou deixar esse segundo vídeo para você e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço!